Hoje a nossa aula é sobre a equação do segundo grau. Nós vimos aí no vídeo anterior, nós aprendemos um pouquinho sobre a equação do primeiro grau. Vamos então à definição. Chamamos de equação do segundo grau as equações do tipo ax² mais bx mais c igual a zero, nos quais a, b e c eles são números conhecidos com a diferente de zero. Então, se a gente observar aqui, uma equação do segundo grau, ele é do tipo ax² mais bx mais c igual a zero. Então, o que faz ela ser do segundo grau? Então, observe que a sua incógnita x, tá? O maior grau dela aqui, ó, é 2, tá? Então, sempre vai aparecer esse termo aí, ax². E por isso que aqui na definição fala que o a é diferente de zero, porque se o a fosse zero, aí sobraria só uma equação do tipo bx mais c igual a zero. Aí seria uma equação do primeiro grau, ok? Então, nós vamos ver aqui para frente alguns exemplos, tá bom? Então, primeiro, eu vou mostrar para vocês aqui a importância de você identificar aqui os valores de a, b e c, porque isso vai te ajudar muito depois você resolver a equação utilizando uma formulinha que nós vamos aprender aí, que é a fórmula de Bhaskara, tá bom? Então, por exemplo, aqui eu tenho na letra A uma equação do segundo grau. Quais são os valores de a, b e c? Observe aqui que o a vale 2, então observe aqui eu tenho o a, o b vale menos 3 e o c vale 5. Então, aí está a equação do segundo grau, onde a vale 2, b menos 3 e c igual a 5. Aqui na letra B, observe quanto que vai valer o valor de a? 5. O valor de b? 7. E o valor de c? Observe que aqui eu não tenho o termo c. Isso significa, então, que c vale 0. Ok? Então, uma equação igual a 5x² mais 7x igual a 0, nós temos que o valor de c ele vale 0, ok? E agora vamos aqui para a letra C. A minha terceira equação, 4x² menos 11 igual a 0. Então, observe que o a ele vale 4. O b, observe que o b ele não apareceu aqui, certo? Eu não tenho nenhum termo ligado à variável x. Então, o meu b vai valer 0. E o c vai valer quanto? Menos 11. Então, aí, ó, o a vale 4, o b vale 0 e o c vale menos 11. Certo? Porque aqui nessa letra C, o b ele não apareceu. Ok? Era como se eu tivesse aqui, tá? É como se tivesse implícito aqui uma soma de mais 0x. Certo? Tivesse aí mais 0x, ok? Ou seja, o b vale 0. Então, nós vamos ver agora como resolver uma equação do segundo grau. Então, antes da gente partir para a fórmula, tá, de Bhaskara, a fórmula você consegue resolver qualquer tipo de equação do segundo grau utilizando ela. Nós vamos primeiro ver alguns casos específicos antes da gente partir para a fórmula, tá bom? Primeiro, nós vamos aqui resolver em R, ou seja, no conjunto dos números reais, a equação x² menos 16 igual a 0. Observe, pessoal, que essa equação aqui são equações quando o b for igual a 0, existe uma forma mais prática de você resolver essa equação. De que forma? É só você pegar e passar o menos 16 para cada igualdade. Então, vai ficar o x² era menos 16, passa para cá, mais 16. Então, x² igual a 16. Como que a gente resolve isso daqui? Então, isso é igual ao quê? Quando você tira a raiz dos dois lados, o x ele pode ser mais ou menos raiz de 16, certo? Que vai dar o quê?
x igual a mais ou menos, quanto que dá a raiz de 16? 4. Então, o x ele pode ser tanto menos 4 ou x pode ser 4. E realmente, se você voltar aqui e substituir, ó, se você fazer menos 4 ao quadrado, isso vai dar 16. E se você fizer também 4 ao quadrado, vai dar também 16. Certo? Então, a solução aí no conjunto dos números reais, eu tenho que o x ele pode ser tanto menos 4 quanto mais 4. Então, pessoal, uma forma prática de você resolver uma equação de segundo grau, quando o seu b ele for igual a zero, é só você passar o c para o outro lado da igualdade e depois tirar a raiz. Ok? Vamos aqui então. Vamos agora resolver a equação x ao quadrado mais 11x igual a zero, no conjunto dos números reais. Observe que agora o c meu vale zero. Toda vez, pessoal, que o c ele for igual a zero, o que você pode fazer? Você pode colocar o x em evidência, certo? Porque observe que aqui nesse termo aparece o x e nesse termo aparece o x. Então, eu posso colocar aqui, ó, o x em evidência. E aí, o que eu faço? X ao quadrado dividido por x, sobra x. E 11x dividido por x, sobra 11. Então, observe, e realmente eu posso colocar em evidência. Ó, se você gosta de fazer o processo inverso, ó, x ao quadrado mais 11x, eu posso escrever como x que multiplica x mais 11. E pode mesmo, ó, se você fizer x vezes x, você volta para o x ao quadrado. Se você fizer x vezes 11, vai dar 11x, ok? Então, a única coisa que eu fiz aí foi colocar em evidência. Por que isso facilita? Observe que agora eu tenho um produto, ó. X vezes x mais 1 igual a zero. Quando é que um produto de dois números dá zero? Ué, quando um desses for zero, certo? Então, ou quando esse termo aqui, o x, for igual a zero, ou quando x mais 11 for igual a zero. Porque se esse x for zero, zero vezes qualquer coisa dá zero. E se x mais 11 for igual a zero, zero vezes qualquer valor de x também vai dar zero, vai satisfazer. Então, ó, o x então igual a zero é uma solução. E agora x mais 11, como que você resolve agora? Aqui eu tenho uma equaçãozinha do primeiro grau. Como que eu resolvi isso? Só passar o 11 para cá, né? Vai ficar menos 11. Certo? Então, o que vai ser solução aqui para mim? Menos 11 ou 0. Ok? O que significa então, pessoal? Nesse exemplo B, quando o seu C for igual a 0, você sempre pode colocar o x em evidência. Certo? Que aí fica mais direto. Tá bom? Lembrando que daqui a pouco nós vamos ver a formulinha de Bhaskara para a gente resolver através da fórmula. Tá bom? Aqui eu só estou mostrando algumas maneiras mais práticas de você resolver. Vamos lá, C agora. X ao quadrado mais 4x mais 4 igual a 16. Pessoal, aqui já precisa mais... Eu costumo brincar com meus alunos que você precisa mais aqui de um feeling matemático, né? Ou seja, você tem um sentimento matemático aqui mais apurado, né? Observe que esse x ao quadrado mais 4x mais 4, isso daqui, ele é um produto notável, que eu posso escrever ele dessa forma aqui, ó, x mais 2 elevado ao quadrado. Ou seja, esse x mais 2 ao quadrado é uma forma de você escrever x mais 4x mais 4. Isso é lá do produto notável. Quando vocês já devem ter visto isso daí, ó, por exemplo, se eu pego assim, ó, se eu tenho a mais b elevado ao quadrado, quanto que dá a mais b elevado ao quadrado? É o primeiro ao quadrado, então lá, ó, a ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado,
certo? Ou seja, se você fizer x mais 2 ao quadrado, ó, então vai ser o primeiro ao quadrado, x ao quadrado, então tá aqui, x ao quadrado. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes x, 2x vezes 2, 4x. 2 e o segundo ao quadrado, ó, 2 ao quadrado vai dar 4, ok? Porque se eu colocar dessa forma aqui agora, o que eu posso fazer? Você pode vir aqui agora e tirar a raiz daqui e daqui, ó. Ou seja, esse x mais 2 aqui, ele pode ser igual a menos 4, ou esse x mais 2 ele pode ser igual a 4. Mas por quê? Porque se esse x mais 2 ele for menos 4, ó, menos 4 ao quadrado é 16. E se esse x mais 2 for igual a 4, ele também 4 ao quadrado vai dar 16. Ok? Então agora o que a gente faz aqui? Agora nós temos uma equaçãozinha do primeiro grau. Ó. Então é só passar o 2 para lá. Vai ficar menos 2 menos 4 vai dar menos 6. E a outra aqui, x mais 2 igual a 4. Passa o 2 para cá, fica menos 2. 4 menos 2 dá 2. Então o x aí, ele pode ser o quê? Menos 6 ou 2. Ok? Se você tem um pouco de dificuldade, às vezes, de trabalhar com esse produto notável, fica tranquilo que agora no próximo exemplo aqui nós vamos aprender a resolver através da formulinha de Bhaskara, ok? Então tá aqui a famosa fórmula de Bhaskara, né, que eu acredito que vocês já tenham visto isso daí, tá? Mas o que a fórmula de Bhaskara fala? Então, dada uma equação do segundo grau, né, então aqui, ó, dada a equação do segundo grau desse tipo aqui, ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, como que nós vamos encontrar os valores de x? Ou também como que nós vamos encontrar as raízes, né? Como que nós vamos encontrar as raízes dessa equação? Nós já vimos lá na equação do primeiro grau o que é uma raiz, né? A raiz é o valor de x que torna válido aqui essa equação, ok? Então como que nós vamos encontrar? Ó? Então x vai ser igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Ó, o b nós já sabemos o que é. O b é o coeficiente aqui de x. O a também a gente sabe o que é. O a é o coeficiente aqui de x ao quadrado. E agora, e esse delta aqui? O que é esse delta? Então ele definiu aqui, ó, delta ele vale b ao quadrado menos 4ac. Então toda vez que você for resolver, né, uma equação de segundo grau utilizando a fórmula de Bhaskara, primeiro você vem e acha o delta. Tá? Para você achar o delta, observe que você precisa do valor de b, a e c. Ok? Então é só você substituir aqui e você acha o valor de delta. Encontrando o valor de delta, você vem substituir aqui. Ó, e aí você vai encontrar os valores de x. Ok? Vamos lá. Nós vamos aqui a alguns exemplos aqui utilizando a fórmula de Bhaskara. Então, resolver em R, né, no conjunto dos números reais, a equação. Inicialmente, pessoal, até vocês pegarem prática, o que eu aconselho vocês a fazerem? Tá bom? Primeira coisa, quando você pega uma equação do segundo grau, especifica os valores de A, B e C. Então aqui, ó, quanto que vale aqui A, B e C? Então eu vou especificar. Lá, ó, A vale 5, tá aqui. A. O B vale menos 12 e o C vale 4. Beleza? Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou calcular o valor de delta. Quanto que vale delta? B ao quadrado menos 4ac. Então no lugar do B aqui eu vou pôr menos 12. No lugar do A eu vou colocar 5. E no lugar do C eu vou colocar 4. Então tá aí, ó. Então eu fiz a substituição. Ok? Então tá aí, ó. Menos 12 ao quadrado, isso daqui vai dar 144. Certo? Agora, ó, menos 4 vezes 5 vai dar menos 20. Menos 20 vezes 4 vai dar menos o quê? Menos 80. Então, 144 menos 80 vai dar o quê? 64. Opa, então eu encontrei o valor de delta. Então, agora nós vamos lá. Como que a gente calcula as raízes? Menos b
mais ou menos raiz de delta. Então tá aqui menos b, mais ou menos raiz de delta que eu calculei, dividido por 2a. Então vamos substituir. Por isso que eu falei que é importante a gente definir aqui os valores de a, b e c, certo? Então vai ficar o x é igual, quanto que vale o b? O b vale menos 12. Então quando você faz menos 12, vai dar 12, certo? Então observa, aqui eu fiz menos, aí substituí, ó, o b lá vale menos 12. Então lá, porque o menos é da fórmula, tá bom? Então menos 12 vai dar 12. Mais ou menos raiz, quanto que vale o delta? Nós calculamos aqui, ó. O delta vale 64. Sobre 2a. Quanto que vale o a? Ó, o a vale 5. Então vai ficar, ó, quanto que vai ser 2 vezes 5? 2 vezes 5 dá 10. Então, quais são as minhas raízes, então? Vai ficar x é igual a 12 mais ou menos raiz de 64. Qual o número que se eleva ao quadrado que dá 64? 8. Então, 12 mais ou menos raiz de 64, que é 8, sobre 10. Então, agora você vai fazer, ó, 12. Então, vamos agora fazendo, ó, 12 mais 8, 20, dividido por 10, dá 2. Então, primeiro eu fiz 12. Então, ó, primeiro eu fiz 12 mais 8 dividido por 10. Então, isso daqui vai dar quanto? 20 dividido por 10 dá 2. E agora eu vou fazer, ó, 12, a outra raiz, menos 8 dividido por 10. Então, isso vai dar quanto? 12 menos 8, 4 sobre 10. Você pode simplificar em cima e embaixo por 2. 4 dividido por 2 dá 2. 10 dividido por 2 dá 5. Então tá aí as duas raízes, certo? A gente às vezes até costuma chamar isso aqui de x1 ou x2 ou x', tá? E x duas linhas, ok? Então tá aí, eu encontrei. Então a solução aí é o x valendo 2 ou 2/5. O que que significa? Se você quiser tirar a prova, é só você pegar, para você ver se está certo, pega o 2 e substitui ele aqui na equação. Ó. Se você pegar e substituir o 2 aqui no lugar do x, você pôr o 2, dá para você ver se você acertou ou não. Da mesma forma, o 2/5. Então tá aí uma observação, tá, pessoal? Se a equação ela não estiver nessa forma, tá? Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, tá? Você deve preparar ela através de operações conhecidas, né? Eliminando denominadores, multiplicando, cruzado, retirando parênteses, entre outras, ok? Mas você aplica a fórmula de Bhaskara quando você deixa a equação exatamente dessa forma aqui. Nós vamos ainda ver um exemplo aqui mais para frente que mostra isso, tá bom? Vamos lá. Quando você vai resolver uma equação do segundo grau, pode acontecer 3 casos, e nós vamos estudar aqui os 3 casos, tá bom? O primeiro caso é quando você vai calcular o delta e ele dá um número maior do que 0. O que significa isso? Toda vez que você calcular o delta e ele for um número maior do que 0, a equação ela vai ter duas raízes reais e distintas, ok? Ou seja, diferentes. Então, toda vez que você for resolver uma equação do segundo grau e você for calcular o delta e ele der um número maior que 0, tá? Isso significa que a equação ela vai resultar em duas raízes reais, tá? Pertencente ao conjunto dos números reais, e essas duas raízes elas vão ser diferentes. Por exemplo, tá aqui, ó, resolver essa equação no conjunto dos números reais. Então, como eu falei para vocês, quanto que vale ali A, B e C? Ó, A vale 1, B menos 6 e C menos 27. Então, a primeira coisa, nós vamos, após especificar os valores de A, B e C, é encontrar o valor de delta. Então, delta, quanto que vale delta? Delta é B ao quadrado, então B ao quadrado, menos 4
AC, certo? Então, menos 6 ao quadrado vai dar 36. Menos 4 vezes 1 dá menos 4. Menos 4 vezes menos 27 vai dar 108, certo? 108. Então, 36 mais 108 é igual a 144. Então, observe que o delta, ele deu 144. E 144, ele é um número que maior do que zero. Então, se ele é um número maior que zero, quando a gente for agora resolver aqui, para encontrar as raízes... Opa, aqui ficou... Deixa eu apagar isso aqui. Isso. Quando a gente vai, então, calcular aqui as raízes, então x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, vamos substituir. O b vale menos 6. Então, menos 6 vai dar 6. Mais ou menos raiz de delta. O delta é 144. Sobre 2a. O a vale 1. Então, aqui vai ficar o quê? 6 mais ou menos raiz de 144 dá 12. 2 vezes 1, 2. Então, eu vou ter duas raízes. Eu vou ter uma raiz onde que é 6 mais 12, que dá 18, dividido por 2, dá 9. E vou ter uma segunda raiz onde 6 menos 12 vai dar menos 6. Menos 6 dividido por 2 dá menos 3. Então, aqui estão as duas raízes. Então, observe que quando o meu delta, igual nós calculamos aqui, ele é um número maior que zero, ele vai resultar para mim em duas raízes reais e distintas, ok? Então, o primeiro caso é esse. Toda vez que você calcular o delta e ele der um número maior que zero, você tem duas raízes reais e distintas. Qual que é o segundo caso? Quando o seu delta ele for igual a zero, a equação ela terá duas raízes reais iguais. Então, observe, pessoal. Quando o delta for igual a zero, você vai ter duas raízes reais, só que agora essas duas raízes elas são iguais, tá? Vamos a um exemplo aqui. Resolver em R, equação 4x ao quadrado menos 4x mais 1. Então, vamos lá. O valor de A, B e C. A vale 4, B menos 4 e C vale 1. Então, como que a gente calcula o delta? Delta é B ao quadrado menos 4AC. Então, no lugar do B, a gente vai pôr lá. Então, aqui vai ficar, ó, substituindo, menos 4, que é o B, ao quadrado, menos 4 vezes, quanto que vale o A? 4. E quanto que vale o C? 1. Então, vai ficar, ó, menos 4 ao quadrado, 16. Menos 4 vezes 4 dá menos 16. Então, ó, 16 menos 16, o delta agora deu quanto? 0. Então, observe que o meu delta aqui ele é igual a 0. O que vai acontecer agora? Quando a gente for calcular as raízes, então, ó, vamos lá, o x é igual a menos b, o b vale quanto? Menos 4. Então, menos 4 vai dar 4. Mais ou menos 0 dividido por 2a. O meu a aqui vale 4, né? Então, 2 vezes 4, 8. Quanto que vai dar isso daqui? 4 mais ou menos 0 vai dar 4, certo? Então, você vai ter o x1 valendo meio, ó, 4 mais 0 dividido por 8. Então, 4 sobre 8. Resultado aqui vai dar 4 sobre 8, né? Se simplifica por 4, em cima e embaixo. Então, vai dar meio. Então, observem, pessoal, que você tem aqui a solução para essa equação. Você vai ter duas raízes reais iguais, tá? Claro que quando você for dar a solução em conjunto, você vai colocar, você não repete, né, elemento dentro de um conjunto, ok? Então, aqui está a solução, ou seja, você tem aí a raiz meio. Agora, observem, pessoal, que quando o delta é igual a zero, você não tem como solução uma única raiz. Você tem, quando o delta é igual a zero, a equação ela vai ter duas raízes reais e iguais. Ok?
Então vamos lá. E o terceiro caso que pode acontecer é quando o delta for menor que zero. Quando o delta for menor que zero, essa equação ela não terá raízes reais, certo? Então vamos lá, vamos a um exemplo. Que 3x ao quadrado mais 2x mais 4. Então tá aqui, vamos ao valor de A, B e C. Vamos calcular o delta. Então é b ao quadrado menos 4ac. Então substituindo, então b ao quadrado aqui, então vai ficar 2 ao quadrado menos o 4, quanto que vale o A? 3, vezes, e quanto que vale o C? 4. Então vai ficar, ó, 2 ao quadrado, 4. Menos 4 vezes 3 vai dar menos 12, vezes 4 vai dar menos 48. Então, ó, 4 menos 48 vai dar menos 44. E menos 44 é um número que menor que zero. Então, observe que aqui o meu delta ele é um número menor que zero. Quando nós formos calcular aqui as raízes, lá, ó, menos b mais ou menos. Então, ó, o b vale 2, vai ficar menos 2 mais ou menos raiz. Observe que pelo fato de delta ser negativo, eu vou ter raiz quadrada de um número negativo. E existe número real cuja raiz quadrada é negativa? Não existe. Ok? Não existe. Ou seja, então, raiz de menos 44 ele não pertence ao conjunto dos números reais. Por isso, quando o seu delta for menor que zero, a equação ela não terá raízes reais. Ok? Então, fica aí os 3 casos. Beleza? Então, a solução, nesse caso, ela é o quê? Vazia. Tudo bem? Porque não existe raiz real. Vamos lá, pessoal. Soma e produto das raízes. Uma outra forma de você encontrar, tá? E aí é uma maneira, às vezes, assim, mais rápida, né? Para você encontrar as raízes de uma equação de segundo grau, né? Ou seja, se resolver uma equação de segundo grau, é através da soma e produto, tá? É através da soma e produto das raízes. Ok? Então, dado, por exemplo, que x1 e x2 são as raízes de equação, como que nós vamos encontrar? Nós temos que a soma das raízes é dado por menos b sobre a. E o produto das raízes é dado por c sobre a. Então, nós vamos fazer o seguinte. Vamos a um exemplo aqui. Ó. Vamos resolver essas equações pela soma e produto. Lembrando que, pessoal, você pode pegar aqui e resolver essa equação utilizando fórmula de Bhaskara, tá bom? Só estou te mostrando uma forma, às vezes, rápida de você resolver uma equação de segundo grau pela soma e produto das raízes. Então, nesse caso aqui, vamos lá. O que é a soma das raízes dessa equação? Então, tá aqui, ó, a soma, que é x1 mais x2, vai ser menos o b, que é menos 14, sobre o a, que é 2. Então, menos com menos, mais 14 dividido por 2 dá 7. Então, a soma das raízes tem que dar 7. E o produto? O produto vai ser c sobre a. Ó, o c vale 20 e o a vale 2. Então, 20 dividido por 2 vai dar 10. Aí eu pergunto para vocês, quais são os dois números reais que somado dá 7 e multiplicado dá 10? Ou seja, pensa comigo, dois números que você soma eles, o resultado dá 7, e você multiplica eles, o resultado dá 10. Pensou aí? Então, esses dois números, né, são os números o quê? 2 e 5. Certo? Então, tá aí, eu achei as raízes pela soma e produto. Se você somar, ó, 2 mais 5, 7. E o produto, 2 vezes 5, 10. E se você resolver isso daqui pela fórmula de Bhaskara, você vai chegar nesse resultado aqui. Tá bom? Vamos mais um exemplo aqui. X ao quadrado mais 7x mais 12 igual a 0. O que dá a soma? A soma vai ser menos b, então menos o b sobre o a. Então a soma dá menos 7. E o produto? O produto vai dar c, que é 12, sobre a, que é 1.
Então, pergunto para vocês, quais são os dois números que quando você soma eles dá menos 7 e quando você multiplica eles dá 12? Pensou aí? Então, dois números que você somado dá menos 7 seria menos 3 e menos 4. E o produto dá 12. E realmente, se você somar menos 3 com menos 4, dá menos 7. E se você multiplicar menos 3 vezes menos 4, vai dar 12. Então, achei aí as raízes. Certo? Pessoal, mais uma vez, frisando que se você quiser resolver por fórmula de Bhaskara, inclusive até desafio você ir, tá? Você pegar o seu caderno aí e resolver, você vai ver que você vai chegar no mesmo resultado. Ok? Então tá aí a soma e produto das raízes. Quando é também que você vai usar isso? Somente quando o delta for o quê? Um número maior do que zero também. Ok? Então, pessoal, aí tem um resuminho da nossa aula de hoje, tá? Então aqui eu tenho tipo a equação do segundo grau é uma equação do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, com a diferente de zero, tá? Aqui eu tenho a fórmula de Bhaskara, tá bom? Então a fórmula de Bhaskara aí para você ir se familiarizando, ok? Aqui eu tenho a soma e produto das raízes, uma forma de você resolver a equação de segundo grau através da soma e produto das raízes, ou seja, a soma das raízes é menos b sobre a e o produto é c sobre a. E aqui nós temos, né, o número de raízes de uma equação de segundo grau. Ou seja, quando o delta for maior que zero, eu tenho duas raízes reais e distintas. Quando o delta for igual a zero, eu tenho duas raízes reais e iguais. E quando o seu delta for menor que zero, não existe raízes reais. Então, aí está um resumão da aula, ok? E para a gente finalizar aqui, eu vou resolver com vocês mais dois exemplos, tá bom? Vamos fazer aqui dois exercícios. Resolver em R as equações abaixo. Então, eu tenho aqui, ó, x ao quadrado menos 4 dividido por 3 é igual a x menos 3 dividido por 2. Então, a forma da gente resolver isso daqui, né, a gente pode o quê? Resolver multiplicando aqui, ó, cruzado, ok? Então, tá aí, ó, eu faço 2 vezes x ao quadrado menos 4. Então, multiplico 2, esse denominador por esse numerador, e multiplico 3 vezes x menos 3. Então, tá aí, ó. Como que a gente resolve isso aqui? Então, a gente vai agora multiplicar aqui, ó, chuveirar, ó, 2 vezes x ao quadrado, 2x ao quadrado. 2 vezes menos 4, menos 8. 3 vezes x, 3x. 3 vezes menos 3, menos 9. Então, vamos colocar ela na forma de equação de segundo grau para depois a gente utilizar a forma de Bhaskara. Então, vamos passar o 3x para cá. Então, vai ficar o menos 3x, tá aqui. E agora eu passo o menos 8 para cá, vai ficar menos 9. Desculpa, pessoal, vamos passar o menos 9 para cá, né? Porque nós vamos deixar o lado direito zerado. Então, a menos 9 eu passo para cá, vai dar mais 9. Menos 8 mais 9 vai dar 1, ok? Do lado daqui agora zerou, ok? Então eu passo tudo do lado direito para o lado esquerdo e eu tenho aqui agora o quê? Eu tenho aqui agora uma equação do segundo grau. Então agora vamos lá, quanto que vale o A aqui? 2, o B menos 3 e o C vale 1. Resolve aqui calculando o delta, B ao quadrado menos 4AC, B vale menos 3, o A vale 2 e o C vale 1. Então, vai ficar o quê? 9 menos 8, que vai dar 1. Então, calculei o delta vale 1. Como que eu acho as raízes? Menos b mais ou menos raiz do delta sobre 2a. Então, ó, menos o b mais ou menos raiz de delta, que é 1, sobre 2a. O a vale 2. Então, vai ficar menos com menos, 3, mais ou menos 1 sobre 4. Então, quais são as raízes então que eu vou ter? 3 mais 1, 4 dividido por 4, 1. 3 menos 1, 2. 2 dividido por 4 vai dar meio. Então, tá aí
a solução dessa equação aí, ok? X pode ser meio ou 1. E tá aí, para finalizar, vamos aqui resolver uma equação, tá? Então nós temos que primeiro preparar ela, tá bom? Então vamos resolver aqui, ó. Então vamos lá. A gente pode primeiro multiplicar aqui, ó, 2 vezes x, 2x. 2 vezes menos 1, menos 2. Então vai ficar vezes 3x menos 7, mais 12 vezes x, 12x. 12 vezes 3, 36. Chuveirando ainda, 30 vezes 3x, 90x. 30 vezes menos 7, menos 210. Ainda tem aqui multiplicação pra gente... Opa. Ainda tem multiplicação aqui pra gente fazer, né? Então vamos agora fazer aqui, ó. 2x vezes 3x vai dar 6x ao quadrado. 2x vezes menos 7 vai dar menos 14x. Menos 2 vezes 3x vai dar menos 6x. Menos 2 vezes menos 7 vai dar 14. Então, 12x mais 36 é igual a 90x menos 210. Então, vamos lá. O que vai ficar aqui, então? Ó? Então, vai ficar 6x ao quadrado, tá aqui, menos 14x com menos 6x vai dar menos 20x. Então, menos 14x com menos 6x, menos 20x. 14 mais 12x mais 36 é igual a 90x menos 210. Vamos, então, passar agora para cá, ó. Então, vamos lá. Menos 20x com 12x vai dar menos 8x. Passo 90 para cá, é menos 90. Menos 90x com menos 8x vai dar menos 98x. Agora, vamos lá. 14 mais 36 vai dar 50. Passa o 210 para cá, que é mais 210. Então, 50 mais 210 vai dar 260. Então, observe que agora eu tenho aqui uma equação de segundo grau. Então, aí está a minha equação de segundo grau. Pessoal, observe que está dando um número muito grande. O que a gente pode fazer aqui? Ó? Vamos dividir tudo por 2, a minha equação, só para dar números menores. E mesmo assim ainda vai ficar números grandes, né? Ó, 6 dividido por 2 dá 3x ao quadrado, 98 por 2, 49x, 260 por 2, 130. 0 dividido por 2 dá 0. Então, não altera a minha equação, ok? Então, vamos lá agora. Ó. Eu tenho aí o valor de A, B e C, jogando na fórmula do delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Fazendo essa continha aí, tá, pessoal? Só você pegar aí, multiplicar, e você vai chegar que o delta vale 841. Achando as raízes agora, então vai ficar menos B. Então, menos B. Então, B vale menos 49. Menos 49 dá 49. Mais ou menos raiz de 841. 2 vezes A, que vale 3. Então, aqui vai ficar 49 mais ou menos raiz de 841 é 29, né? Só você fatorar aí 841. 2 vezes 3, 6. Então, resolvendo isso daqui, 49 mais 29, isso daqui vai dar 78. 78 dividido por 6 vai dar 13. 49 menos 29 vai dar 20, dividido por 6. Aí divide em cima e embaixo por 2, vai dar 10 terços. Então, a solução para aquela equação minha é x igual a 10 terços ou 13. Beleza? Pessoal, fica aí então agora algumas atividades, tá, propostas. Esses exercícios aqui, essas atividades propostas, agora é importante você fazer porque é exatamente em cima dessa aula que nós vimos agora, tá bom? Então, nós terminamos por aqui. Um abraço, obrigado.